Você que é criador de poedeira, você não pode perder esse vídeo, principalmente se você quer criar galinha GLC. Ó, tem uma galinha ali tomando um banho de terra, ó, que legal. Galinha GLC, você vai falar também, vai prestar atenção na conversa que a gente teve com o Eduardo, aluno da comunidade Criadores Online. E eu quero que você fique nesse vídeo até o final, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, curta o vídeo, deixa um comentário sobre o assunto que a gente conversou. Depois você vai no link da descrição e entra para a comunidade também. Um grande abraço. Vamos lá. Acredito. Um abraço, Barreto. Um abraço. Ô, Sandro, só interrompendo só um tiquinho, ele falando nesse tanto aí de galinhas comuns, parecia eu falando das galinhas de capoeira, viu? Deus me livre. Pelo amor de Deus. É isso mesmo. É bem por aí. Vamos que vamos aqui. Vamos conversar. Barreto, um abraço aí para você. Um abraço. Obrigado pelas aulas aí. Ó, Barreto vai colocar aí a questão do aquecedor que ele usa lá também, né? Vai colocar lá no grupo para a gente poder entender como é que ele usa ali aquele aquecedor dele. O Manuel tá por aqui, mas eu não consigo enxergar o Manuel. Vou conversar com o Eduardo aqui agora, né? Depois vou conversar com a Daílson. Depois eu vou conversar com a Francilene, depois eu vou colocar com o Léo Márcio. Mas tá uma galera bonita aqui. O Léo Márcio tá dormindo, Léo Márcio? Acorda, rapaz. Cara de sono danado. Deve estar fazendo tapioca. Tava fazendo tapioca. Tava não, moço, tava não. Eu tô em casa. Não, acabei esquecendo da live, porque fui ver outras coisas aqui, que eu tô em casa meio encurralado, rapaz. Testei positivo pra Covid aqui. E acabei, a mulher tá ali trabalhando só, e eu aqui em casa sem poder sair. Atendimento do cliente não pode ter esse contato mesmo, tá certo. Não posso ir pra lá, rapaz, não posso ir pra lá. Ainda bem que tem gente que tem a cabeça e pensa nisso realmente, porque a contaminação é muito fácil, né? Muito fácil, aí eu tô em casa. E não acontece nada com a gente, às vezes, mas tem alguém que está com uma imunidade um pouco mais fraca, ou não se vacinou, aí acaba a gente passando para alguém, né? Então, parabéns aí pro Léo Márcio. Vai tomar um vinho doce aí do Barreto aí, mas toma devagar, que ele falou que faz mal, né? Ele falou que faz mal. Espera aí, galera, deixa eu falar. Não, né? Deixa eu falar com o Eduardo aqui. Um abraço, Eduardo. Como é que estão aí nossas galinhazinhas? Estão boas, não estão boas? Tá tudo em ordem? Deu aquela vacina no pescoço? Teve alguma coisa? Deu certo? Deu errado? Como é que foi aí? Boa noite, Sandro. Boa noite aos amigos aí, criadores. Graças a Deus está tudo bem. A vacina tive aquele problema que eu falei com o Franco, mas assim, eu não dei nada como você sugeriu e ele voltou a ficar normal como os outros. Aí tá tudo tranquilo. Deve ter sido algum estresse, alguma coisa assim, né? Eu acredito que sim, porque não dei medicação nenhuma e ele ficou bom, né? Legal. As galinhas também. Eu tô no meio da 21ª semana, né? Hoje mesmo eu colhi 42 ovos. 42 ovos de quantas galinhas? 90. 90 galinhas. 50% praticamente, né? Um pouquinho menos, 49 e alguma coisa, 42 por 90. 46. Tá chegando. Com 20 quantas semanas? 21. Mas começou a botar com quantas? 18 ou 20? O primeiro ovo foi no último dia da 16ª semana. Eu tô achando bem precoce. Cedo demais. Bem precoce. Cedo demais. Qual GLC foi? GLC. Você lembra de 10%? 10% foi em que semana? Você lembra? Será que você anotou? Na 18ª eu já tinha atingido. No início da 18ª. Então foi cedo mesmo. Isso às vezes não é bom, né? Isso às vezes não é bom. Como é que tá? Você já teve a paciência de ver a média de peso? Quando eu até a 18ª, ao início da 18ª, eu pesei. Depois disso, eu não pesei mais. Então, dever de casa. Faz aí durante essa semana
E divulga logo no grupo, mas aí na próxima semana a gente vê esse peso, para a gente ver se ela está acima do peso, se ela está abaixo do peso, para a gente entender. Aproveita e nessa pesagem, a pesagem você sabe como é que faz, né? Você faz em grupo, né? Se você tiver um caixotinho que cabe 10 galinhas, você vai pesando de 10 em 10. Se tiver um que cabe 5, você vai pesando de 5 em 5. Né? Não precisa ficar pesando de uma por uma, né? Aquela balança que fica pendurada, eu tenho uma até... Não, tá presa ali, não dá para soltar, não. Também. Pronto. Aí você pega um caixotinho, faz uma armaçãozinha, né? Umas alças, aí bota 5, 10 galinhas dentro, pesa, vai anotando, depois você pesa só o caixote, e aí vai diminuindo o peso do caixote, que seria a tara. Não precisa marcar tara, não, porque às vezes dá problema. E depois você diminui, pronto. Aí você vai ver uma média de peso aí. Você pode até botar por lote, né? Caixote 1, lote tão, foi a galinha de tal a tal, se você marcar, não sei. Aí você vai ver. E aproveita nessa pega da galinha, você faz aquele 2 dedinhos lá, né? Para a gente identificar isso daí. Que aí a gente vai saber se esse 50% que não bota, se é um ciclo, que pode ser que você... Porque, como eu digo, né? Qual é o ideal do lote? A galinha botar entre 5 e 7 ovos e folgar de 1 a 2 dias. Esse é o mundo ideal. Vai acontecer? Talvez para uns, talvez para outros. Não quer dizer que for 5 dias de ovo que vai folgar um dia só, que é 7 dias de ovo vai folgar 2. Não. Pode até botar 8, 9, 10 dias seguidos. Eu estou dizendo a média. Entre 5 e 7 ovos todo dia. Bota ovo hoje, amanhã, 7 dias. Aí vai folgar de 1, quando eu falo folgar, é ficar sem botar ovo, né? De 1 a 2 dias. Possa ser que suas galinhas estejam botando dia sim, dia não. Isso não é bom, porque dá 15 ovos, né? Em 30 dias dá 15 ovos. O que poderia ser 22, 23, 25. Então, se tiver dia sim, dia não, galinha que bota dia sim, dia não, você fica com 50%. Concorda comigo? Independente da quantidade de galinha que você tenha, se você tem ovo dia sim, dia não, se cada galinha bota dia sim, dia não, você tem 50%. Concorda comigo? Vai ter sempre 50%. Então, vai ter sempre 50%. Então, a gente tem que entender se suas galinhas estão botando dia sim, dia não, porque aí tem mais jeito. A gente consegue ver se é o peso, consegue ver se é a ração, consegue ver se é o ambiente. Ou se você tem parte desses 50% de galinha que realmente não bota. E aí a gente pega essas galinhas que realmente não botam. Um dos indicadores é os 2 dedinhos. Né? Para quem não sabe, os 2 dedinhos é a distância ali dos 2 ossinhos da passagem do ovo. E aí a gente tenta fazer algo especial para esses 2 dedinhos. Se você já tiver um outro local, ou até mesmo dentro do seu galinheiro, você passa uma telinha só provisória, porque aí a gente... eu tenho, no meio das minhas 90 galinhas, eu tenho 2 que tá com os ovinhos aqui, com o espaço do ovo, aí 2 a gente resolve. Engorda ela, vende, faz alguma coisa. Eu tenho 40, 30, 60. Aí a gente tem que ir tentar resolver o lote. Deu para entender mais ou menos? Dá trabalho, vai dar trabalho do caralho. Mas é uma coisa para a gente se... Não tem nada, né? Então, você já teve trabalho de dar injeção em pescoço, que para mim era um absurdo, vamos dizer assim, mas deu certo. Então, assim, se deu e deu certo, é como eu sempre digo, não é porque eu não vi, não é porque eu não sei que não exista, né? Porque o Santos sabe de tudo. Eu não sei da metade do que os outros sabem. Mas fez e deu certo, graças a Deus. Então, por isso que até o grupo funciona desse jeito. A galera se ajuda e faz com que a coisa dê certo. Se alguém... Eu ainda sou meio cético. Eu confesso que se alguém me mandar da injeção de pescoço, eu não vou dar. Mas ele deu e deu certo. Eu fiquei temeroso porque todo mundo que eu perguntava, tanto no grupo aí, a você, o pessoal aqui na minha cidade que já cria galinha há mais tempo, ninguém nunca ouviu falar, né? Aí eu fiquei meio assim, mas fiz e graças a Deus... Mesmo assim fez. Mesmo todo mundo dizendo para não fazer, o teimoso foi e fez. Mas se deu certo, deu certo, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Mas assim, se foi a indicação, né, de quem vendeu, né? Quem vendeu as bulas que eu vi que eu procurei,
todas davam a mesma indicação, né? Não é possível que todo mundo tá errado, né? Então, foi nessa. Até de pistola, né? Também, né? Porque quando você faz um artigo, por exemplo, é como eu falei aqui na estante, né? Eu estou falando aqui de ovo fértil. Dê ração tal, cuide não sei o quê, mas é para ovo fértil. Dê não sei o quê para ele parar. Aí a pessoa que está ouvindo para abate, eu vou fazer isso daí. Mas ele não sabe que a pessoa cria para ovo fértil, né? Às vezes a gente lê um artigo, principalmente em aquele avicultura industrial, né? Ave não sei o quê, aqueles artigos ali são voltados para a indústria. Então ele não vai dizer, você vai vacinar no pescoço. Beleza. Quem está lendo que é da indústria já sabe que é com a pistola, sabe onde é. Quem está lendo de caipira vai dizer, como é que é? Uma agulha grossa, fina, é pequena, é grande? Tá entendendo o que eu estou dizendo? Então, a gente precisa saber quem está informando para a gente poder aplicar na prática. Conhecimento técnico e vivência. Isso aí é o que importa. Então, você tem esse dever de casa para fazer aí, aproveita e vai fazendo vídeo, botando lá no grupo, para a galera também acompanhar, né? Porque vai ter gente que vai passar por esse problema. Quer dizer, eu não sei se ainda é um problema, eu estou dizendo que mas, né, 21 semanas ainda tá no caminho, 50% está no caminho, mas se tivesse começado com 20, eu estava mais tranquilo. Mas como começou lá com 17 e pouco, 16, né? Final da 16, 17 semanas, é muito cedo, né? É muito cedo. Eu tô achando precoce, né? Já praticamente 50% com 21 semanas. Ainda mais para a GLC. A GLC não é uma galinha que promete 400 ovos, entendeu? Quem começa com 18 semanas é galinha que promete 400 ovos. É Novogen Brown, é Isa Brown. A Embrapa nem promete 400, promete 350 e pouco. Então, quem começa com 18 é mais galinha que vai prometer lá perto de 400. A GLC eu acho que é 300 e pouco, que ela promete 320, 300. Então, não é galinha para 18 semanas, entendeu? Então, por isso que a gente tem que fazer as contas direitinho para poder as coisas darem certo. Porque, às vezes, a galinha começa antes, esse começar antes, o corpo ainda não está preparado, você acaba passando um período muito longo com ovo pequeno, o ovo não cresce, e você também tem a possibilidade de ter uma antecipação no descarte. A galinha para de botar com 70 semanas, em vez de 80, 90. Então, por isso que eu falo, a criação de poedeira tem que ser assim, né? Passinho por passinho, devagarzinho. Eu até estranho muito, porque a grande maioria das pessoas aqui, o Barriento, o Léo Márcio, o Eduardo, deixa eu ver quem que tá mais aqui, o Helder, o Adailson é poedeira também, eu vou lembrar dele aqui se é poedeira. O Adailson está no programa, na programação, mas eu não sei se é para poedeira também ou se é para abate. A grande maioria começa como poedeira. Bota na cabeça, eu não sei nada de galinha, mas eu quero ter uma criação de poedeira. Eu não sei porque vocês sempre botam na cabeça do poedeira, porque a criação de poedeira é mais difícil. A pessoa precisa ter um certo traquejo maior. Porque, por exemplo, deixa eu dizer um exemplo aqui. Digamos que a gente tivesse um problema desse aqui com abate. Minha galinha não engordou. Está com 100 dias e ainda não engordou. Beleza, confina a galinha. Desculpe. Bebe água. Bebe água. Com vinho do Barrinha. Vinho doce. Suave. Aí você confina a galinha, bota mais ração, deixa 24 horas comendo, vai engordar. Demora um pouquinho, mas engorda. Abate, você resolveu. Galinha poedeira não botou ovo? Puta que pariu. Será que foi a informação? Será que é a genética? Será que é o ambiente? Será que... E, às vezes, numa condição que a galinha não se formou, não tem como fazer ela botar. Né? É uma pergunta muito comum. Minha galinha estava botando e agora não está botando mais. O que é que eu faço? Eu, às vezes, brinco, né? Quem acompanha a gente no Instagram, senta com o joelho no chão e reza. Não tem muito o que fazer. E eu também não sei o que é que vai fazer. O que é que você vai fazer? Não sei. Né? Aí tem que entender tudo. A gente é capaz de a gente descobrir a causa dela parar de botar do que a solução para ela voltar a botar. Né? Então, assim, a criação de postura é um pouco mais complicada, mas
Até que a última pesquisa que eu fiz desceu um pouco. Ficou 58% para postura e 42% para abate, né? A conta fecha. Mas antigamente era 70%, 80% era postura. Não sei se eu estou influenciando isso, as pessoas estão começando a começar mais com abate do que para postura. Dever de casa, tem que fazer, não é para mim não esse dever de casa, é para você mesmo, para a gente poder entender o lote e você até ficar com as galinhas mais produtivas, porque não adianta ter 90 galinhas e ficar com 50%. Mas volto a dizer, ainda é cedo, ainda elas podem voltar, porque 21 semanas, voltar não, né? Entrar no ritmo, que ainda é 21 semanas, até chegar lá em 25, etc. Mas a gente não vai esperar chegar em 25 para ver solução. Vamos tentar dar solução logo agora, né? Que às vezes você consegue gerar renda com algumas aí que não desenvolveram e que a gente tem a expectativa que ela não vai botar tanto ovo, né? Então é melhor que você descarte ela. Então hoje é melhor que você tenha galinha botando dia sim, dia não, do que ter galinhas sem botar. Mas a gente vai ver nesses sintomas aí. Inclusive vale isso para o Helder, que vai começar uma produção nova. Isso vale para o Barriento, que está começando uma produção nova agora. Isso vale para todo mundo que quer ser produtor e não só criador. Existem essas coisinhas técnicas aí que só quem é produtor e fazer matemática, né? Fazer conta. É melhor eu ter 90 galinhas e ter 50 ovos, ou é melhor eu ter 60, 70 galinhas e os mesmos 50 ovos? Então, vamos descobrir quais são essas outras que não estão botando, para a gente poder gerar renda com ela, que também não é só descartar, gerar renda com ela, e essa renda capitalizar em ração, capitalizar em um novo lote, capitalizar em um espaço melhor no galinheiro e etc. Beleza, Eduardo? Beleza, Nome só... da injeção no pescoço. Pode tratar. Só mais um ponto, Andrew. Eu participei até com você no Instagram e também no grupo lá, que estava tendo um pouco de dificuldade, porque as galinhas estavam deixando sobrando muita ração, né? Até você me orientou a dar mais vezes. E depois que eu comecei a fazer, desde semana passada que eu estou dando a pré-postura 1, né? Aí eu tô percebendo que elas melhoraram, assim, o apetite delas pela ração, né? Dividiu mais vezes. E eu voltei a dar 3 vezes, por conta que eu tenho dificuldade, né? Por conta que eu trabalho. Mesmo eu dando 3 vezes, que é uma quantidade boa, mesmo assim, elas estão comendo. Por exemplo, eu boto de manhã, quando eu vou dar meio-dia, o coxo tá limpo, entendeu? Estão comendo tudo. Entendi. Eu tô vendo assim, que o apetite delas melhorar. Não sei, assim, o porquê. Não sei se é a questão da ração que tá mais. Mas também foi no período que você pegou elas para dar a vacina, não foi? Não, antes da vacina, eu tinha percebido que elas tinham dado assim, uma freada assim, na vontade de comer. Né? Então você teve duas ações. Você dividiu mais vezes e depois você voltou e também você tocou a ração. Foi isso? Foi. Inclusive, teve até no grupo aí uma pergunta do Helder com relação ao trigo. E na minha eu estou com a minha postura 1, né, eu estou botando trigo. Estou seguindo a tabela lá do nutrição. Certo. E assim, graças a Deus está tudo bem, né? Elas estão comendo tranquilo, não estou tendo. O trigo apareceu agora ou já usava ele antes, quando era 3 vezes anterior que ela estava comendo pouco? Não, eu botei agora. Essa é a segunda semana. Quando eu completei 20%, aí eu comecei a fornecer a pré-postura. Né? Certo, entendi. Então a fase de produção, né? Passou de 20 semanas, 21, como você está agora, o apetite também melhora, né? A galinha fica mais voraz, fica mais. Pode ter sido isso, pode ter sido alguma mudança dentro do galinheiro, pode ter sido movimentação, e até mesmo essa divisão que você fez de 4 vezes, pode ter aumentado a capacidade de ingestão, porque a galinha para de comer por 2 motivos, pelos promotores, né, que fazem com que ela se sacie, alguma coisa de fibra dentro da ração,
e também pela capacidade de gestão. Chega um momento que não cabe mais, aí ela vai fazer outra coisa, vai gerar as fezes dela, vai descansar e etc. Quando você aparecia de novo, a fome ainda não tinha voltado, então por isso que você encontrava lá o coxo cheio ainda. Agora você tem uma galinha que, se a gente for contar aí de 18 para 20 semanas, 15, 20 dias, 21 dias mais ou menos, para a galinha é uma eternidade, né? Em 20 dias a gente fica 20 dias fora, quando a gente volta, a galinha já é outro tamanho, já, né? Principalmente nessa mudança aí de 60 para 80, para 90 dias. Às vezes você passa ali 21 dias, você vê uma diferença, mas você nem liga muito, que é pintinho, né? Mas quando a gente vê ali de 60 dias para 90, tinha galinha que não tinha crista, agora já tem. Tinha galinha que tinha crista pequena, já está grande. Tinha galinha que tinha pena que não tinha pena do rabo, agora já tem. Então, e o desenvolvimento do corpo talvez tenha feito esse conjunto. Um conjunto de coisas, né? Capacidade de ingestão, o desenvolvimento dela mesmo, o início de produção, botando o ovo, começa, você vê que o seu percentual está aumentando, então a fome vai aumentar também, porque parte do que come vai para o ovo, então está saindo dela. Então, tudo isso é um conjunto de coisas que vai melhorando. Mas eu acho que, assim, essas mudanças que a gente faz, principalmente na quantidade de ração, pode ter mudado aí o apetite dela também, porque ela viu que tinha menos ração e acaba tendo que comer o que tem. Mas é importante você fazer esse dever de casa aí, vai ser bom para você, vai ser bom para os outros alunos também. Beleza? Tá com pau aí. Vamos fazer Só essa para galera botar ovo. Só para finalizar, Sandro, uma dúvida que eu estou tendo Não vai finalizar, não. Pode perguntar aí até. dos 20% da produção para praticamente 50% que eu estou chegando agora, né? Só 2 semanas que eu dei o pré-postura 1, né? Aí eu estou em dúvida aí, porque teve um vídeo que eu vi, se eu não me engano, que você fala de entre 50% e 70%, e o ideal já está dando a postura plena, se eu não me engano. Você Se não me passando dos 50% que você está quase nele, né? 46%, seria o pré-postura 2, né? Seria o pré-postura 2. Mas antes de você mudar para o pré-postura 2, eu acho que a gente precisaria desse resultado aí de tamanho, de desenvolvimento, de peso, porque possa ser que a mudança de ração que a gente vai fazer possa ser que seja de manutenção, para as galinhas não engordarem tanto, se as galinhas estiverem gordas demais. Possa ser que seja para ela engordar, se elas estiverem magras demais. Então, se você mudar para a pré-postura 2 naquele parâmetro, é como se tudo tivesse certo. Mas eu não sei se tudo está certo. Nem você sabe. Então, pode ser que a gente tenha que mudar, tenha que botar um pouquinho mais de proteína. Aí você vai mudar 2 vezes, dentro da mesma semana, entendeu? Ou um pouquinho mais de milho, ou tirar um pouco desse trigo para recuperar o peso. Então, para não fazer 2 mudanças dentro da mesma semana, era melhor você continuar com essa, mesmo porque você viu que está tendo até um resultado melhorzinho, porque a pré-postura 2 você muda um pouco de cálcio, na verdade. Então, a gente precisa produzir primeiro, para depois fazer essas regulagenzinhas. A indicação que eu lhe dou é: segura um pouco a mudança, vê a questão dos resultados, e se quando a gente for mudar, a gente muda ou para continuar na evolução, porque você também precisa estar contando aí a percentual de postura, ou se a gente vai fazer alguma regulagem para a galinha engordar, ou para a galinha manter o peso, alguma coisa desse tipo. Entendeu? Entendi. Mas quando eu mudar mesmo, por exemplo, se de repente durante essa semana aí eu ultrapassar os 50%, vou ter que fazer a pré-postura 2, né? Para depois chegar na plena, né? Pré-postura 2 até 70% normalmente, e acima de 70% já a postura plena. Beleza, entendi. Valeu! Eduardo, o homem da injeção no pescoço. Se alguém tiver aí com problema no pescoço aí, quiser dar uma injeçãozinha, meu amigo, pode chamar. Vou porra nenhuma no meu pescoço, ninguém mexe, não. A minha mãe estava de Covid no hospital, eu fiquei, né? Quem acompanha a gente mais tempo aí sabe. Eu fiquei 16 dias no hospital. E minha mãe toda magrelinha, minha mãe tem 30 e poucos quilos, pra você ter ideia. Né? Pra vocês terem ideia. Aí, furando braço, furando não sei o quê, aí não furava mais nada. Aí, vai ter que furar no pescoço. Rapaz, chamou médico, chamou não sei o quê, todo mundo com medo. Mas se o médico e o enfermeiro não quer mexer no pescoço,
imagine dar pro Eduardo aí, meter vacina no pescoço de você. Eu tenho coragem. Valeu? Valeu. Eu sei que você tem coragem. Quem não tem é quem vai receber uma porrada lá. Um abraço. Outro. Um abraço. Valeu. Só tem fera aqui, tá vendo? Tem até enfermeiro. Uma tosse aí voltando, Francilene.